Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, semanalmente eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Nós estamos estudando o argumento cosmológico em alguns autores. Neste vídeo, nós estaremos estudando o argumento cosmológico conforme formulado pelo filósofo árabe medieval Al-Kindi, que viveu de 801 a 873 depois de Cristo. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Al-Kindi era um daqueles filósofos, que acreditavam que o mundo não era eterno. Esse não era o caso de todos os filósofos árabes, na verdade a tendência era o contrário, mas Al-Kindi foi um filósofo árabe que acreditava que a existência de Deus poderia ser demonstrada, provando que o universo foi criado no tempo. Então, Al-Kindi acreditava que o universo, o mundo, ele foi criado no momento do tempo e que isso nos remontava então a Deus. E aí ele vai formular um argumento que depende de 6 princípios que ele chamava de 6 princípios autoevidentes. Quais são os 6 princípios autoevidentes? Primeiro princípio: dois corpos em que um não é maior do que o outro são iguais. Então, se você pega dois corpos, corpos é uma palavra vaga no Al-Kindi, mas aqui corpos pode ser qualquer coisa, basicamente. Se você pegar um corpo, algo, e comparar com outro algo, e esses dois algos não for um maior do que o outro, então eles são iguais. Primeiro princípio autoevidente. Segundo princípio autoevidente: corpos iguais são aqueles nos quais as dimensões entre seus limites são iguais em atualidade e potencialidade. Então, dois corpos iguais, eles têm a mesma atualidade, ou seja, eles são iguais enquanto realidade efetiva, e eles possuem as mesmas potencialidades, então eles são iguais em potência. Porque se eles fossem diferentes em atualidade ou diferentes em potência, eles não seriam iguais. Terceiro ponto: o que é finito não é infinito. Então, se uma coisa é finita, ela não é infinita, Princípio básico da não contradição, Se uma coisa é infinita, ela não é finita. Se uma coisa é finita, ela não é infinita. Quarto ponto, agora começa a ficar bem interessante, ó. Quando um corpo é adicionado a um dos dois corpos iguais, aquele que recebe a adição se torna maior do que era antes e, portanto, se torna o maior dos dois corpos. O corpo, ele não necessariamente é a coisa inteira, mas ele também pode ser uma parte da coisa. Então, vamos supor que eu pego uma coisa, essa tampinha, e eu corto ela, Então, eu vou ter dois corpos. Eu vou ter um corpo, o outro corpo se eu cortar isso aqui no meio. Então, o que acontece? Vamos pensar dois corpos que são iguais. Você tem um corpo, um outro corpo, eles são idênticos. Só que aí eu pego e acrescento, Eu acrescento uma parte a um dos corpos. Então, eu pego essa tampinha aqui, pego uma parte de uma outra tampinha, colo e acrescento aqui. O que vai acontecer se eu fizer isso? Os dois corpos que existiam no começo, eles não vão ser mais iguais. E o corpo que eu acrescentei a alguma coisa, ele vai se tornar o corpo maior. Isso é importante de ser dito. Quinto ponto, quando dois corpos de magnitude finita são juntados, o corpo resultante também será de magnitude finita. Então vamos de novo pensar na tampinha. Se eu pego uma tampinha e junto com outra tampinha que também é de tamanho finito, eu não tenho como construir um corpo infinito. Tem como? Tem como eu pegar um corpo finito e adicionar outro corpo finito e o resultado final ser um corpo infinito? Não tem. Não tem. Então, se eu pego dois corpos finitos e junto eles, o que vai acontecer? Eu vou ter um terceiro corpo que também é finito. E aí nós temos o sexto e último ponto, que é o menor de duas coisas genericamente relacionadas é inferior ao maior. O que é menor é inferior ao maior. Tá, entendido esses princípios, nós podemos começar a entender o argumento. Primeira coisa que o argumento vai nos mostrar, que nenhum infinito real pode existir. Por que não pode existir infinito na realidade? Vamos pensar? Vamos pensar um corpo infinito. O que seria um corpo infinito? Um corpo infinito. Vamos supor que a gente tivesse uma tampinha infinita. Aí eu pego uma faca e vou cortar uma parte desse infinito e vou tirar esse corpo dele. Então eu peguei uma tampinha que é infinita. Como ela é infinita, eu posso cortar uma parte qualquer dela e separar dela. Separei essa parte. Tudo bem. Agora, o que acontece com o que restou? O que acontece com o que restou? Isso que restou é infinito ainda porque eu tirei uma parte. Continua infinito? Ou será que, na verdade, quando eu tiro uma parte do infinito, o infinito se torna finito?
Vamos pensar aqui, se você remover um corpo finito de um corpo infinito, se o que sobra for finito, vamos pensar nas duas possibilidades, o que sobra ou é finito ou é infinito. Vamos supor a primeira possibilidade, o que sobra é finito. Então, se o que sobra for finito, então se você junta o finito com o finito, só pode resultar um corpo finito, que é o princípio 5. Então vamos de novo. Vamos supor que você chegou à conclusão de que se eu arrancar uma parte do infinito, o que sobra agora é finito. Tá, e se eu colocar a parte de volta? Lembra que eu falei que se você juntar um corpo finito com outro corpo finito, você nunca vai ter um corpo infinito, mas vai ser um terceiro corpo que também é finito? Se o que sobra é finito, quando você adiciona de volta a parte que você retirou, você tem um problema, porque você está adicionando um corpo finito a um corpo finito. E tudo que pode resultar da soma de um corpo finito com um corpo finito é outro corpo finito. Então, quando você pega o restante e coloca a parte de volta, você não tem o infinito de volta. O que aconteceu, então? Então, isso que sobrou não pode ser finito. Aí você vai me dizer, ah, não. Então, o que sobrou é infinito. Só que tem um problema também. O restante também não pode ser infinito. Porque se você acrescenta o que foi tirado, pelo princípio 4, qual que é o princípio 4? Quando um corpo é adicionado a um dos dois corpos iguais, aquele que recebe a adição se torna maior do que era antes. O corpo deveria se tornar maior do que era, o que é contraditório. Olha, vamos lá raciocinar de novo. O que a gente aprendeu? Que se eu pegar um corpo e adicionar coisas a esse corpo, ele vai se tornar maior do que era. Se eu pego dois corpos iguais e eu adiciono uma coisa a um corpo, esse corpo que eu adicionei, ele se torna maior do que o corpo que era sem a adição. E maior do que o corpo que era igual a ele. Agora pense. O que eu tenho? Eu tenho um corpo infinito. Você está falando para mim que o restante é infinito. Tá. O restante é infinito. Só que aí você pega um corpo e adiciona no infinito. Quando você adiciona, o que era para acontecer? Esse infinito vai ficar maior do que era. Ora bolas. Como que um corpo infinito pode ficar maior do que era antes? Isso não tem lógica. Portanto, não faz sentido falar de infinito no real. E aí, nós prosseguimos para o argumento. Logo, o universo é finito. O universo inteiro, ele é um corpo. Se não pode existir um corpo que é infinito, porque isso leva a nós a contradições lógicas, então o universo não pode ser um corpo infinito. Isso significa que o universo é espacialmente finito, porque não pode existir um corpo infinito. Se o universo é espacialmente, em termos de tamanho, finito, esse universo também é temporalmente finito. Por que o universo é temporalmente finito? Vamos raciocinar, o tempo também é quantificável. Nós poderíamos usar a mesma analogia para pensar o tempo. O que acontece se eu pegar uma porção do tempo e separar do tempo? O tempo que sobra é infinito ou é finito? Aí, de novo, é infinito. Aí, se você pegar o tempo que você tirou e colocar de volta, ele vai ficar maior do que era? Aí, o infinito fica maior do que o infinito? Ou se o tempo que sobra é finito, você pega e coloca o tempo finito que você arrancou de volta. Ora, bolas, se você adiciona finito com finito, você não consegue resultar em infinito. Então, o mesmo problema que vale para o tamanho do corpo, vale também para o tempo que é quantificável. Não tem como ter um tempo infinito, porque isso nos leva a contradições lógicas. Logo, o universo é temporalmente finito, porque um infinito quantitativo não existe. Outro detalhe também, o que é o tempo? O tempo é uma quantificação do movimento. O que é o movimento? O movimento é o movimento de um corpo. Se todos os corpos são finitos, e se o movimento está sempre associado a um corpo, então o movimento também é finito. Se o movimento é finito, e o tempo é a quantificação do movimento, então o tempo também é finito. Logo, nós podemos concluir que o universo tem um começo no tempo. Pronto, isso é importantíssimo. O universo começou a existir. Está estabelecido isso. O universo não é eterno. O universo começou a existir. Agora nós podemos pensar, tudo o que começa a existir tem uma causa. Essa causa não pode ser o próprio universo, porque a causa ela antecede o efeito. A causa eficiente, a causa que causa a existência. O que trouxe o universo à existência não pode ser o próprio universo.
Porque senão você teria uma contradição lógica. Como que o próprio universo trouxe o próprio universo à existência? Se a causa precisa preceder, né, o efeito. Então o universo não pode ter sido trago, né, à existência por ele mesmo. Logo, a causa do universo precisa ser algo que existia antes do universo. Esse algo que existia antes do universo e que causou o universo vai ser o primeiro, o uno, o Alkindi vai usar a expressão uno, né? Aqui tem uma influência do Plotino, do neoplatonismo, nessa ideia de uno. Mas aqui ele vai chamar de uno por quê? Porque o universo é uma multiplicidade de coisas. A causa da multiplicidade, ela não pode ser uma outra multiplicidade. O que causa a multiplicidade é o uno. Né? Então, o que causa a multiplicidade de coisas que existem no universo é o uno. Então, esse uno, o verdadeiro uno, o primeiro, que é Deus, é o criador do universo. Esse é o argumento do Alkindi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.